Meu nome, beleza? Solicito a presença do servidor Paulo Leal. Com cédulas, com outros, com cédulas, com outros. Quero registrar o falecimento do Barão de Popov, como conhecido, querido, era uma daquelas raras pessoas que trazia consigo uma marca registrada, alegria, assim foi até a hora de sua passagem. O Barão de Popov deixa esposa Denise, ex-secretária de Educação e filhos. Fica aqui a nossa mensagem de pesar. Senhores vereadores, eu quero chamar a atenção. Solicito que sentem aqui porque fica mais próximo, para que nós possamos ser o mais rápido e precisos possível. O artigo 54 do regimento diz que a eleição ocorrerá na sessão seguinte à eleição da mesa. Então, estamos cumprindo o regimento interno, artigo 54. A forma de votação é pública, de acordo com o artigo 54 do regimento. A composição deve assegurar em cada comissão, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. O artigo 50 do regimento interno. Devemos ter atenção ao artigo 44 da lei orgânica. Atenção! Determina que compete ao líder da maioria das representações partidárias e dos blocos parlamentares a indicação dos representantes partidários em cada comissão. Isso trata-se no artigo 44 da Lei Orgânica Municipal. O que significa? No momento de iniciarmos as votações por comissão, os líderes de bancada irá fazer a indicação dos parlamentares a serem votados. Essa é a interpretação. O impedimento total. O presidente da mesa não poderá compor nenhuma comissão de acordo com o artigo 54, parágrafo 2º do regimento interno. Impedimento parcial. O vice-presidente e os secretários poderão compor comissões desde que não seja possível fazer a composição de outra forma adequadamente. Exemplo, caso não seja possível atender a proporcionalidade na composição, tais membros da mesa podem formar comissões se a sua participação suprir o requisito proporcionalidade. Eleição dos respectivos presidentes e funcionamento. Logo que constituídas as comissões, ainda hoje, se reunirão para eleger o respectivo presidente e estabelecer dia e horário de funcionamento. Observação: como não há disposição em contrário, essa votação será pública, de acordo com o artigo 60 do regimento interno. Em caso de empate, caso haja empate na votação, será considerado eleito conforme artigo 54, considerando-se eleito em caso de empate o vereador do partido ainda não representado,
em outra comissão, ou o vereador ainda não eleito para nenhuma comissão, ou finalmente o vereador mais idoso. Iremos fazer o esforço porque temos entendimento que é um dever nosso, é nossa obrigação o cumprimento da lei. Para isso existe o regimento interno e a lei orgânica do município. Iniciaremos as comissões permanentes, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger o respectivo presidente e vice-presidente e prefixar os dias e horas e se reunirão ordinariamente. Após. Não. A eleição é pública. A votação interna, não. A votação, no momento, ela é pública. Ela é pública. A eleição interna de presidência, e aí cabe ao trio. Ok? Iniciaremos. Pois não. Concedo a palavra ao vereador Cosme Araújo. Senhor presidente. Está falando. É sabido que na eleição das comissões do primeiro biênio houve um imbróglio que foi parar na justiça. Eu cheguei aqui e tive informações de que já está tudo certo sobre as comissões. Não deveria existir essa conversa antes de ouvir a todos os vereadores. Na minha opinião, foi um desrespeito, porque todos os vereadores são iguais nessa casa, todos os vereadores têm os mesmos direitos e não posso conceber que uma situação dessa envergadura possa ter sido feita de maneira à minha revelia. Portanto, antes de se iniciar o processo de votação, eu gostaria de saber como as comissões estão formadas, porque eu já tive conhecimento que já está tudo certo, que as comissões já estão formadas. Eu quero saber se sobrou alguma vaga em alguma comissão para mim. Porque se não sobrou, não tem problema. Vamos novamente para a justiça? Vamos. Se eu perder, Vossa Excelência ganha. Se ganhar, Vossa Excelência perde. Perde credibilidade e respeito com esse vereador. Então, eu quero sugerir de que, ao invés de haver votação, que se faça uma reunião com a presença de todos os vereadores agora, para discutirmos quem tem interesse em comissão A, B, C ou D, para que depois possamos partir para essa votação. Respeito quem já negociou para fazer parte de comissões. Presumo que o meu nome possivelmente não vai estar em nenhuma, não tem problema. Não tem problema nenhum. O problema que vai ter é um desgaste para casa. Não vai ser para mim. Porque eu, sendo o único advogado na casa, durante os 2 anos, cumpri com o meu papel na Comissão de Justiça. Se o meu nome não tiver, por orientação estranha,
por forças externas, podem ter certeza que a coisa será muito pior do que já está desenhado. Então eu quero aproveitar esse momento para pedir a Vossa Excelência, porque é muito melhor, até num processo desse, começar a haver entendimento para que todos saiam satisfeitos, porque que se tenha uma eleição aqui agora, daquele jeito, onde nós não vamos ficar satisfeitos e haveremos de reagir à altura. E para cada ação tem uma reação. Isso é o óbvio e o ululante. Portanto, eu queria que Vossa Excelência suspendesse a sessão para que possamos discutir, porque é inconcebível, vereador Olá, eu sendo o único advogado da casa, fique fora da Comissão de Justiça mais uma vez, tenha que entrar novamente na Justiça para fazer parte de uma comissão. Então, essa Câmara, pelo visto, vai querer continuar errando, continuar batendo palma para o rei. E eu não vou permitir. Tá? É lamentável isso. Só para que os presentes tenham conhecimento, essa sessão está acontecendo aqui, porque Jabes impôs que fosse aqui. E todo mundo estava aqui. Se queimando, pelo menos são as informações, tipo, inclusive, que ele tinha pedido para ser aqui, que ele ia trazer a Clark, para não ser, em vez de ser vaiado ou qualquer coisa parecida, e vou concluir, mas Vossa Excelência aguarde, porque é importante o que eu estou falando. Então veja bem, diz que a associação comercial cedeu espaço que é 2 ou 3 vezes maior que isso aqui, e não foi aceito. Lá gratuito, aqui pago. Vou discutir isso, porque é coisa que a gente vai discutir mais adiante. Mas, se necessário. Mas, o que eu posso dizer é de que Jabes pode até mandar na Câmara, mas em Cosme Araújo, Jabes não vai mandar. E quem estava aqui perto agora, que já registrar isso aqui, eu perguntei a ele aqui se algum dia eu fui pedir a ele para ele me apoiar para presidente. Se ele esqueceu que eu disse a ele, na cara dele, da mulher dele e do tal do Fitinho, o negocinho, tá? Se eu disse em algum momento que queria apoio dele, eu disse a ele que se ele fosse homem, que ele pagasse o débito que tinha comigo. O vereador Lucas estava olhando para a minha cara para ver, e estava olhando para a cara dele, não pode até não ter visto, mas estava próximo. Rolando estava próximo, ouviu, eu posso citar que estava próximo. E ele disse que nunca autorizou Isaac, e mentir, que eu queria que Isaac estivesse aqui hoje. Eu ia dizer na cara dele, de Isaac, que ele é moleque. Ele falou uma coisa que não aconteceu, e eu estou repetindo aqui, não pedi a ele nenhum tipo de apoio. Perguntei se ele tinha coragem de pagar o que me devia. É diferente de pedir apoio, é muito diferente. Tanto é que para mim foi muito bom para poder ser presidente, para essa casa ter que ficar no quintal da prefeitura. Eu prefiro uma morte do que ser um presidente para poder ter. Portanto, eu peço a Vossa Excelência neste momento que Vossa Excelência suspenda a sessão por ser um direito desse vereador que não participou de negociação, e o meu nome está colocado como vereador do PDT. Eu não sei se vai ser colocado em blocos ou se em partido individual. Isso que não foi colocado aí, já ia fazendo a votação, sem pelo menos explicar isso. Eu gostaria que Vossa Excelência explicasse, tá? Que seja para que a gente tenha conhecimento como que vai ser, efetivamente. Tá? No momento que Vossa Excelência fizer isso, se Vossa Excelência também não quiser, já achar que já está tudo certo, todo mundo já sabe quem vai votar, pelo que eu entendi, todo mundo já sabe o que vai votar. Tudo bem. Eu não peço que vote em mim. Eu só quero que o meu nome seja incluído só na Comissão de Justiça. Não quero mais nenhuma comissão. E se o meu nome não for incluído na Comissão de Justiça, nem se preocupe que eu não vou colocar meu nome em nenhuma outra comissão. O que a gente quer nessa casa é respeito. A gente quer essa casa que ela trilhe, trabalhe
respeitando os eleitores, respeitando os contribuintes, respeitando a sociedade. Ok. Eu estou apenas pedindo. Ok. Eu estou pedindo. Está indeferido Pronto, o tá pedido indeferido. de Vossa Excelência Tá. no tocante à suspensão em função de que nós estamos cumprindo a rigor o regimento. Ok? Nós iremos dar início à votação, iniciando pela Comissão de Justiça e Redação Final. Senhores vereadores, há um entendimento da mesa de que esta casa é composta de 3 blocos parlamentares, digamos, situação, oposição e independente, o Edil Cosme Araújo. Então, neste caso, cada vereador, cada líder de bancada terá o direito de indicar o vereador, considerando a proporcionalidade partidária, para que seja inserido no processo de votação. É assim que o regimento manda, é assim que eu irei fazer, eu irei cumprir. Iniciamos com a solicitação dos líderes de bancada. Iniciamos agora para a eleição da Comissão de Justiça e Redação Final. Líder da situação, indicar quais serão ou quem será o candidato à Comissão de Justiça. Microfone. Oi. Senhor presidente, o vereador Aldemir e meu nome, vereador Luiz Carlos. Líder da oposição. Senhor presidente, nosso bloco, composto por 5 vereadores, indica o meu nome e o nome do vereador Rolando Lavigne. Líder do bloco independente, o vereador Cosme Araújo. Eu indico o meu nome para os 2 blocos. O terceiro nome. Cosme Araújo indica o nome dele, a participação da votação como bloco independente. O terceiro nome. Solicito ao servidor, concedo a palavra ao vereador Alzimar Montevideo Bonito. Presidente, independente de não ter sido indicado pelos líderes das bancadas, eu gostaria de colocar meu nome à disposição dos colegas que, se achar que meu nome é importante para essa comissão, coloco meu nome à disposição para essa votação. Muito obrigado. Ok, vereador. Solicito ao servidor que entregue as cédulas para que eles possam fazerem a votação. Senhor presidente, pela ordem. Vossa Concedo Excelência a disse, palavra Vossa ao Excelência vereador disse Cosme Araújo. que os líderes indicariam e o bloco, vamos dizer, como Vossa Excelência diz, indicaria o nome também. Entendo, pois, que o vereador Pedro, não tendo sido indicado, não pode. Eu entendo que não pode, mas tudo bem. Eu entendo que não pode, mas tudo bem. Respeitando a opinião do vereador Cosme Araújo, mas a mesa continuará dessa mesma forma. Solicito ao servidor
ao servidor Paulo Leal que faça a entrega das cédulas e os vereadores possam fazer a votação de forma organizada e tranquila. Concedo a palavra ao vereador Roland Lavigne. Senhor presidente e senhores vereadores, a questão de ordem é sobre o processo de votação, senhor presidente. Nessa cédula que nós estamos recebendo, senhor presidente, presta atenção em Vossa Excelência. Nessa cédula que nós estamos recebendo, nós vamos votar em 3 nomes, não é isso? Porque a Comissão de Justiça compõe 3 nomes. É isso, senhor presidente? Mas o regimento dá direito a você colocar seu nome de aqui tem. Vai levar no bolso criado. Convido o vereador Lucas Paiva e o vereador Gilmar Sodré para acompanhar a contagem de votos. Às vezes é bom responder. Precisa mandar um bigode agora. Você acha, Paulo, tá passando de Um cheque já
Câmara 2 para acompanhar, já apareceram 10. Todo mundo para lá. Vai ser um erro aí, sim. Eu tirei foto do seu pau, só que aí corta pra mim. Não, não fica lá. Tá parecendo mesmo. Só que uma versão melhor, vai levantar uma onda, né? Mas a música é do gordinho. Já não posso passar já. Ganhamos uma. Não era só 2 para acompanhar? Quem traiu? Quem traiu? Vai saber quem traiu. César presidente, aí, ó. Temos sorte, Marcelo. Obrigado, A oposição ganhando todo mundo errado. Mas não foi divulgado tudo, teve os nomes aí, não, foi para dois. Foi para olha aí. Um ex-deputado federal, um vereador, Brasília até colocou. Comissão de
Meu Deus, Mas você acha que essa aí vem armada? Essa aí agora? Essa aqui não vem armada nem a pau. Essa aí? Quer dizer, meio pau. Mas essa ali agora foi lá de cima ia querer isso aí? Nunca mais Dezessete votos. Então, para agora não você. Claro. Quem só tem 18 aqui? O presidente que vota? E Rafael Benevides não está aqui. Vota? Ah, então tá. E Benevides não está aí também, Rafael. Então foi por unanimidade dos presidentes. Sei que qualquer um. Quem? Por unanimidade dos presidentes. Ah, não. Só tem por isso lá. É menos Aí nessa linha de votação dele. Oi. Declaro eleito para a Comissão de Justiça o vereador Alisson com 17 votos. O vereador Roland Lavigne com 10 votos. E o vereador Gurita com 10 votos. Parabéns, companheiros. Ninguém segura a mão mais. Só não podem segurar a cidade. Segurar a cidade. Conceda a palavra ao vereador Cosme Araújo. Senhor presidente, tenho que, não obstante o resultado nas urnas improvisadas, entendo que o meu nome tem que constar entre os 3 membros da Comissão de Justiça, por tudo que Vossa Excelência disse na abertura, bem como o que prevê a lei orgânica do município. Está aí gravado e todos aqui viram o que Vossa Excelência disse. Os líderes indicarão os candidatos e vamos admitir que o individual fosse um bloco, ele indica o candidato. Vossa Excelência sabe que houve isso. Bom, e Vossa Excelência agiu certo quando teve esse cuidado, teve essa cautela. Portanto, consoante o artigo 44 da Lei Orgânica do Município, gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção e olhasse o artigo para a posterior averiguação. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Bom, eu entendo que eu indiquei o meu nome, portanto, não precisava ser votado. Por quê? Porque tem que haver a representação do bloco. Tem que haver necessariamente a representação do bloco. Mesmo assim, parabenizo os vereadores que foram eleitos, a princípio, democraticamente. Contudo,
quero deixar registrada a minha indignação, no sentido de que, se necessário, vamos discutir no campo do judiciário e, por certo, o meu nome será incluído. Mas como eu tenho certeza que um dos vereadores ou dois pode renunciar para que se evite um imbróglio na justiça, essa vaga inexoravelmente será minha. Vou repetir, o artigo daqui, Vossa Excelência falou com razão e eu indiquei. Então o meu nome não pode ser rejeitado, porque tem que ser observada a representação partidária. E eu faço parte de uma representação partidária. Se eu pudesse ficar fora, não teria que indicar meu nome, representando como um bloco. É o óbvio, mas respeito Vossa Excelência, a decisão que Vossa Excelência tomar, vou respeitar e quero deixar bem claro para que todos saibam. Quando eu não concordar, eu tomarei minhas atitudes judicialmente, dentro do que prevê, do que estabelece a legislação. Mas parabenizo os eleitos e tenho certeza que o próprio Roland, o próprio Gurita, eles sabem de que o meu nome é indispensável numa comissão de justiça. Todos eles sabem o porquê que esses 2 anos que nós passamos lá, o trabalho que nós fizemos até o final. Mas, se fosse resultado de urna, tá certo? Respeitando os blocos partidários, como foi aventado aqui de início, eu não estaria ponderando, entendeu, vereador Luiz Carlos? É apenas uma ponderação de que eu quero que seja feita uma análise, pode consultar inclusive até o jurídico da casa, tá certo? Para que ele analise o dispositivo e veja se um bloco partidário pode ficar fora de uma comissão. Não existe isso. É o princípio da proporcionalidade. É o princípio da proporcionalidade dos 3 blocos que colocaram os nomes para concorrer à eleição. Mas qualquer posição de Vossa Excelência eu respeito, mas quero que fique consignado em ata esse protesto, para, se necessário, ulteriormente, tomarmos as devidas providências. Muito obrigado pela atenção. Presidente, concedo a palavra ao vereador Gilmar Sodré. Senhor presidente, eu não entendi a votação. Vossa Excelência falou que a eleição era em blocos, sendo que... Não, tem que esperar. Tem que esperar porque ainda não concluiu a votação, estou falando. Senhor presidente, veja bem. Espera aí, senhor presidente. A votação, Vossa Excelência falou, e eu escutei muito bem, o vereador Cosme Araújo está certo em parte no que ele falou aqui. Falou que a votação era proporção dos nomes, veja bem, dos partidos. A proporção era, um exemplo, lá 5, deixa eu falar, proporcional ao tanto de vereador do grupo. E isso não aconteceu nessa casa, senhor presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência analisasse que está errado, e essa votação tem que ser nula. E botar em votação de novo, porque Vossa Excelência falou muito bem, está gravado nessa casa, que a votação era em bloco, de acordo com a proporcionalidade de vereadores por bloco. Ou seja, Vossa Excelência falou antes que o bloco de 12 vereadores ia ter 2 nomes, e o bloco de um vereador ia ter um nome, e o bloco do vereador Camilo já indica um nome. Foi o que Vossa Excelência falou. E como veio vários nomes e não foi. E outra coisa, senhor presidente, isso aqui tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Porque eu quero pedir a Vossa Excelência que anule a votação e faça uma sala secreta para o vereador votar. O vereador não tem que ser coagido por candidato para votar em nenhum candidato mostrando o voto. O que aconteceu nessa votação. Então eu gostaria que Vossa Excelência anulasse a votação e esperasse, encerrasse a sessão, para a sessão por 15 minutos
e fizesse uma sala para ter a votação dos vereadores, para que essa casa, que é a lei que manda, é a lei, eu estou dizendo que a lei diz, a votação secreta é numa sala secreta, o voto é secreto, ninguém votou secreto aqui. Votou coagido por vários vereadores, inclusive o vereador Gurita, que eu vi o vereador e pegar a voto do vereador, não vou dizer quem foi, porque eu vi o vereador olhando o vereador votar, senhor presidente. Então não pode. Se o voto, então se é aberto o voto dessa casa, vamos votar aberto. Você vai dizer o nome de quem você votou e acabou. Então vamos botar em votação e o voto vai ser aberto. Ou é secreto ou é aberto. Então eu gostaria que Vossa Excelência reunisse com a mesa e resolvesse e cancelasse a votação e pedisse ao nosso servidor Paulo Leal que fizesse uma gabine fechada para que os vereadores pudessem votar. E Paulo Leal providenciar um local para que seja votado, porque o voto não está sendo secreto, o voto é aberto, eles vão ser aberto. Então vamos continuar as outras votações, voto aberto. Está totalmente errado, Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que parasse a sessão, reunisse com o pessoal da mesa e cancelasse a votação até que essa casa conseguisse um local adequado para ter a votação da mesa ou das comissões dessa casa. Ou então, ouvir o plenário, que são os vereadores, para eles opinar, votando a favor, o que eu estou dizendo ou não. Botasse em votação o que eu estou pedindo. E o problema era joia. Concedo a palavra ao vereador Josevaldo Machado. Passa na cara agora. Boa noite. Alô. Boa noite a todos. Vossa Excelência, eu estava sentado ali fazendo a revisão da memória da votação do ano passado, que foi muito conflitante. Isso desembocou numa ação judicial, e por uma ação judicial, eu me lembro bem que com o nome dos líderes de bancadas, eu acabei nomeando por uma ação judicial. Então eu preciso entender aqui o que é a proporcionalidade e fazer alguns questionamentos. A proporcionalidade tem que ser reproduzida em cada comissão? Esse é um questionamento. Ou é dentro da totalidade que tem que ter um percentual total? Esse é um questionamento. Pronto. É um questionamento que eu estou fazendo. Outro questionamento e aí eu fui conversar com o procurador, com o juiz que deu o parecer da decisão, que como se manifestava o bloco mesmo independente. Por manifestação oral, levanta, faz a manifestação e aí segue os blocos. Então assim, porque se for por cada setor temático, aí como é que 3 votos, se tiver 4 blocos, como é que se manifesta isso dentro da votação de 3 votos, 3 vagas? Então, são esses questionamentos. O segundo questionamento, aí é uma coisa que vai se pronunciar agora, a partir de agora, o vereador ausente tem direito a ser votado? Porque nós temos um vereador ausente aqui, que é o vereador Rafael. Ele fica fora das comissões temáticas? É um questionamento, né? É isso, é um outro questionamento. E um encaminhamento para a mesa, porque eu fui vítima disso na última eleição para presidente. Quando eu estava conduzindo a votação, eu fui orientado pelos vereadores para que durante a votação o vereador tivesse seu direito de manifestação do voto preservado. Então foi colocado uma cabine que era do som para cada um se manifestar de vontade. Então, já que foi exigido isso de mim, gostaria que a mesa providenciasse nesse ambiente a garantia do meu voto com tranquilidade, sem a pressão sofrida. Obrigado. Olha, senhores vereadores, entendendo que
nós conseguimos, não comporta, não tem dificuldade em função de que nós não temos aqui um local de que nos dê aí a tranquilidade, a privacidade para o voto de cada vereador. Eu confesso que nós vamos ter que providenciar e eu vou colocar em votação, o plenário irá decidir, o plenário decidirá se houve prejuízo. Essa primeira votação, se os vereadores entenderem isso, nós vamos colocar em votação, o plenário decidindo. Eu acompanho, porque eu não tenho dificuldade jurídica nenhuma, porque aí eu tenho legitimidade, porque uma decisão do plenário, a mesa vai botar. Pode um vereador, 2, 3 espernear, mas eu vou botar para o plenário decidir. Essa mesa entende de que a votação para a Comissão de Justiça sofreu interferências, prejuízo. Portanto, se assim o plenário entende que houve prejuízo e de que nós devemos reiniciar a votação das comissões, já providenciando um local secreto para as votações, os vereadores que consideram a votação aqui executada para a Comissão de Justiça nula, permaneçam como se encontram. O vereador Cosme Araújo disse que poderá contribuir. Eu concedo aqui a palavra ao vereador Gilmar Sodré. Senhor presidente, não, eu pedi só para falar, sabe por quê, senhor presidente? Porque se a votação continuar como está, eu quero que conste ata que eu me retirei da sessão, porque é uma vergonha, uma sessão secreta, que os vereadores estão sendo coagidos por candidatos para ser votado. Então não é secreta a votação. Então eu mesmo, eu me retiro. Se for aberta a votação, se continuar aberta a sessão, eu vou me retirar do plenário. Só estou dizendo isso. Senhor presidente, a guisa de esclarecimento. Só. Senhores, veja bem. Eu gostaria de chamar a atenção para a mesa diretora e dizer, inicialmente, não foi observado a proporcionalidade dos blocos. Tudo bem. Na comissão, tudo bem. Não foi observado, e Vossa Excelência disse que quem indicava é o líder. Sim, mas a votação tem que respeitar a proporcionalidade. Bom, vamos admitir, pronto, para decidir isso, vamos admitir, tá certo? Vamos admitir que eu não queira mais criar nenhum tipo de imbróglio, nenhum tipo de embaraço. Entendo que a eleição foi legítima e vou justificar. Em qualquer parlamento do mundo, ainda que a votação seja secreta, o parlamentar pode deixar que vejam o seu voto e não se pode anular, e vou justificar por quê. O fato de dizer que é secreto é para preservar a vontade do parlamentar. E se o parlamentar teve a vontade de votar o bel prazer, não tem o que discutir. Não tem. Quantas vezes nós já fizemos votações lá que era secreto, que o vereador dizia, olha, eu estou votando assim, eu estou votando assado. Isso aconteceu. Então, eu quero pedir aos vereadores que ganharam a eleição, que mesmo eu indignado com a não indicação do meu nome, mas observo que houve a proporcionalidade,
houve a proporcionalidade, por quê? E não pode mais ser anulado. E digo mais, se quiserem anular, o que eu sugiro para os vereadores que ganharam a eleição é de que não participam e deixem a coisa acontecer na justiça. Por quê? Porque simplesmente, vereador Guri, Vossa Excelência é do PP, o PP é a situação. Bom, o PT, direito de indicar o nome dele, Roland foi indicado, ganhou a eleição dele. Senão, daqui pra frente vai ser tudo do jeito que eles querem. Vai ser tudo do jeito que eles querem. Tá entendendo? Eles querem colocar dois que sejam da situação com um da oposição. Curitiba, até pelo que eu saiba, até agora não é oposição, é situação. E foi votado. E não tem o que discutir isso tudo, tirar é situação, Curitiba é situação. E os outros foram votados proporcionalmente. Acabou. Não calma assim, se aceitarem aí é problema de vocês. Negócio de nova votação, não existe. Não tem mais não. Não tem negócio de nova votação. Senhor presidente, deixa eu continuar. A palavra ao vereador Gilmar Sodré. Senhor presidente, eu pedi que Vossa Excelência, deixa eu dizer o que eu pedi. Não pedi nada que foi dito aqui. Eu pedi o seguinte: a votação foi aberta. Se a votação é aberta e o vereador falou há pouco instante aqui que o pessoal quer votar porque é aberta, então pronto, eu vou fazer um requerimento que Vossa Excelência anule e que o plenário é soberano e que o plenário é soberano. Não, ele não. O plenário é soberano. Senhor presidente, eu estou falando, senhor presidente, pode isso. Tá? O plenário é soberano, que anule e que vote em votação aberta. O plenário é soberano, senhor presidente. Eu estou pedindo, não estou pedindo a Vossa Excelência, eu não estou pedindo ao presidente, eu estou pedindo ao plenário. Se o plenário votou, vai votar de novo. Se o plenário votou a favor de qualquer um aí, vai votar de novo. Eu vou perder. O plenário é soberano, senhor presidente, eu vou perder. Mas foi aberta, tem que ser fechada. Senhor presidente, o plenário é soberano. Eu quero que o senhor bote em votação porque está aberto. O voto foi aberto. Se o voto é secreto, e se for, pronto, se é o plenário, eu quero que o senhor ouça o plenário, pronto, eu quero só que Vossa Excelência ouça o plenário, pronto, só isso. Se eles votaram, se votou mesmo, vai votar de novo, então ouça o plenário, vai ser contra mim. Se eles têm a maioria, vai ser contra mim. Ouça o plenário, senhor presidente. Olha, em discussão, a primeira votação da Comissão de Justiça. Vereador Josevaldo. Senhor presidente, a conduta do partido tem que ser dentro do primeiro da legalidade, tentativa da legalidade. Se estiver equivocado, o questionamento judicial, e a gente responde o que for de direito. A questão é, eu fiz um questionamento à mesa se havia procedimento irregular antes de uma manifestação aqui de volta. Eu fiz um questionamento à mesa se havia um posicionamento irregular. Se é regular, é preciso corrigir na questão da votação. No meu entendimento, houve falta de articulação política. No meu entendimento, houve falta de articulação política. Se há um procedimento irregular, que é o ferimento do regimento, o ferimento aí a gente precisa rever. Agora o plenário, vou declarar aqui, presidente, que eu tenho direito a declarar meu voto, eu sou um cidadão que tenho direitos e deveres, um deles. Eu votei no vereador Alisson, votei no vereador Luiz Carlos e votei no vereador Valdemir. Estava aberto, mostrei meu voto ao vereador Nerivaldo. Vereador Nerivaldo. Agora faltou uma organização política. Que eu não vou votar pela anulação da eleição.
Senhor presidente, eu gostaria que os vereadores declarassem o voto. Aí vai ver se teve fraude ou não. Gostaria Você de dá a palavra ao vereador Alisson. Vamos declarar todo mundo aí. Para com isso. Declara que quer. Perdeu, Senhor presidente, primeira questão, para não esquecer, pedir ao secretário que as cédulas não devem estar em seu bolso. Elas devem ser isso. Elas devem ser isso. Não, eu só estou dizendo, sabe por quê? Porque, para que, sim, secretário, eu dou com a palavra, secretário. Para que, vice-presidente, melhor dizendo, mas está secretariando, para que esse voto não seja isso, porque o voto é secreto, o vereador vota secreto ou não, ponto, esse é o ponto. Segundo, senhor presidente, isso aqui é um processo. Qual foi o primeiro processo? A mesa perguntou quem se habilitava. Os blocos colocaram os seus nomes e vereadores que não foram colocados pelos blocos se apresentaram, quero ser votado. O processo de votação ocorreu. Cada vereador procurou, nesse improviso aqui, um local para fazer a sua votação secreta. Até esse momento da votação secreta acontecer e chegar a essa urna aqui, uma viva alma questionou. O processo está correto, todo mundo comemorando. Agora, quando o resultado das urnas não sai como as pessoas gostariam que fossem, aí agora começam a dizer que o processo, que eles participaram, que eles disseram e não questionaram, agora não presta, porque só vale se ganhar. Isso acabou aqui. Eu acho que nós inauguramos hoje um novo tempo no Legislativo ilhéense. As coisas não podem ser como foram. O trator não pode estar a nos atropelar por 4 anos. Creio que o trator está emperrado. E a votação da Comissão de Justiça, mais legítima do que foi, não pode. E a representação dela está respeitada. Porque se você tem 5 blocos na Câmara e 3 vagas numa comissão, como é que eu vou respeitar numa comissão só a proporcionalidade? Eu vou respeitar a proporcionalidade no conjunto das comissões. E aí garantir a cada parlamentar que não seja impedido participar das suas comissões. Essa é a proporcionalidade. É ao final disso, não em cada votação. Se eu tenho 10 blocos, então as comissões agora vão ter que ter 10 vagas. Não é por aí. Então, senhor presidente, eu gostaria muito que a mesa dissesse o seguinte: a mesa proclamou o resultado, discutir a votação da Comissão de Justiça é assunto vencido. A mesa não pode incorrer, porque a mesa não pode, a mesa tem que ser impessoal, não pode querer um resultado que agrade a fulano ou beltrano. Essa é a posição da liderança da oposição nesta. E quero aproveitar e agradecer os 17 votos dos companheiros. Senhor presidente, pela ordem, presidente, pode falar, presidente? Pela ordem? Posso? Posso falar pela ordem? Senhor presidente, continuando o que eu vim dizendo aqui, senhor presidente, mas deixa ele acabar ali para ele escutar o que eu vou falar. A eleição passada, não estou igual a Écio não. O povo está arrependido de ter votado em Dilma. Não estou igual a Écio não. Voltei, mas o povo está arrependido, eu também estou arrependido. É normal. Senhor presidente, essa votação, quando Vossa Excelência foi candidato a presidente, quando o vereador foi candidato a presidente, essa azul aqui, que é a urna que nós votamos, Paulo Leal, e eu pedi a Vossa Excelência, funcionário desta casa, na hora da votação, senhor presidente, que lacrasse a urna. Falei isso a Vossa Excelência. Falei, precisa sim. Então, se não é secreto, não precisa essas urnas aqui, essa urna. Vamos votar, não precisa urna. Não precisa urna, se não for secreto. Então, se for secreto, eu queria que eu fiz um requerimento, senhor presidente. Esqueça o mandato do senhor como presidente. Eu como vereador,
eu pedi a Vossa Excelência que bote em votação o plenário. Se o plenário realmente votou, requereu o plenário, anulação da votação para ter votação secreta. Se o plenário votou realmente, nos vereadores que estão dizendo aí, nós temos aqui nessa casa hoje 18 vereadores. Se votou 10 vereadores, realmente, um exemplo, vou dar um exemplo. No vereador Rolando Lavigne, deixa eu falar, posso falar, senhor presidente? Se 10 vereadores, vou mostrar agora que foi fraudado, que foi acuado, que foi fraudado. Se 10 vereadores votou no vereador Rolando Lavigne, eu vou perder aqui na votação. Vai ter 10 que vai dizer que é ele de novo. É claro que é isso. Então essa casa é esculhambação. Então é esculhambação. E eu não vou ficar aqui para ver esculhambação. Eu estou aqui como vereador, eleito pelo povo, para cumprir o que o povo me deu, que foi o mandato. E Vossa Excelência tem o dever de ouvir o plenário, o meu requerimento. Eu fiz o requerimento. Não é Vossa Excelência que tem que decidir, é o plenário. E estou pedindo a Vossa Excelência que vote o plenário para decidir. Em discussão, eu concedo a palavra ao vereador Joaquim do César. Senhor presidente, eu concordo com o vereador que tem que colocar em votação livre, porque eu achei que essa votação houve fraude, pessoas acuadas, então tem que ser. E eu concordo plenamente com o vereador Gilmar, que coloca em votação. Senhor presidente, tem que colocar, só isso. Em discussão. Oi. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, nós vivemos um momento muito crítico no país com respeito à confiança à classe política. E eu, como membro do Poder Legislativo, jamais vou admitir o que Vossa Excelência, vice-presidente, falou neste momento. Eu queria que Vossa Excelência respeitasse os seus colegas da maneira como Vossa Excelência colocou. Senhor presidente, eu gostaria que segurasse a palavra. Então, o vice-presidente não se comportou como ele deveria se comportar. Faltou pulso, em primeiro lugar, e competência, na realidade. O presidente colocou a eleição, e todos votaram. Como quiseram. Sabe, senhor presidente? Eu não acho justa esta questão de que tem que ter nova eleição. Eu não acho justo. Mas Vossa Excelência leve para o plenário decidir. Eu não vi nenhuma irregularidade no regimento, como o próprio vereador Josevaldo colocou aqui. Não teve irregularidade. Teve os questionamentos e Vossa Excelência colocou os questionamentos. Então cabe a Vossa Excelência, como presidente desta casa, que declarou empossado, inclusive, a comissão, entendeu? Passe para a segunda votação, ou Vossa Excelência, como presidente, determine cancelar a votação. Só isso que eu queria colocar. E assuma as consequências. Terceira palavra ao vereador Alcinário Belmonte Vieira, Bonito. Vereador eleito pelo voto dos colegas para compor a Comissão de Justiça desta casa. Eu nunca vi, numa democracia que nós vivemos, uma eleição tão tranquila e limpa como essa aqui. Nunca vi. Tanta gente aqui que serve como fiscais também. Então quer dizer, aí cada um votou segundo a sua vontade, tá certo? E aí quando aqueles que perderam acharam que nós perdemos, então tem que mudar, tem que vir o sistema repressor, tem que vir a ditadura, passar por cima e botar quem a gente quer. Acabou isso no Brasil. Nós não estamos mais na época do coronelismo, onde o coronel vem com chicote e diz vai ser assim, não. Não é assim não. Nós estamos em plena democracia e algumas atitudes aqui ferem o sistema democrático.
fere o sistema democrático de querer estar aqui e não conceber uma vitória pela vontade. A mesma coisa da pessoa não conceber a vontade do prefeito que foi eleito, ou de um deputado, ou de alguém que foi eleito pelo povo. Vamos entrar na justiça agora. Agora vai ser assim. Presidente, para mim, que fui eleito por essa comissão, é um momento muito triste a democracia do meu país querer cercear o direito daqueles que escolheram seus representantes na comissão. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, só gostaria de solicitar a Vossa Excelência a proporcionalidade que não está existindo. Não é que um bloco de maioria com vários partidos só vai ter direito a uma vaga na Comissão de Justiça. E isso aconteceu que gerou uma celeuma que o próprio vereador Cosme Araújo entrou na Justiça para reverter essa situação. Então, a bancada está solicitando a proporcionalidade na comissão. Escuta, você não pode nem participar do processo de Com relação ao vereador, escuta, o vereador pode porque o vereador, ele não está aqui por tempo determinado. Porque, não, por tempo determinado não, vereador. O titular exerce um outro cargo no governo municipal. Então, o vereador, escuta, tem legitimidade. Em discussão, vereador Valmir Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, no meu entendimento, pelo que eu ouvi os mais experientes aqui nessa noite, e estão falando muito em proporcionalidade, acredito que a eleição não foi correta. Proporcionalidade e por bloco. Um bloco da oposição, representado pelo líder Alisson Mendonça, tem um, que é ele próprio, do PT, Roland Lavigne, PPS, e ele, Gurita, do PP. Então eu não vejo que, se for por bloco, se for olhar pelo que estão dizendo aí, a eleição foi justamente correta. Então acho que Vossa Excelência, senhor presidente, eu dou uma palavra, Vossa Excelência tem que acatar democraticamente o resultado da eleição. E eu, primeiro secretário, não tenho problema nenhum de declarar voto ou de votar secreto. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo. E quem quer voto, quem é candidato, tem que pedir voto. E eu escolhi na hora o meu candidato. Que ninguém me pediu voto, eu escolhi democraticamente aquilo que eu achava que deveria votar. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Seguindo a segunda votação, Vai votar de vossa Em discussão, o requerimento do vereador Gilmar Sodré. Qual é o requerimento, presidente? O vereador Gilmar Sodré entende de que não houve legitimidade, não houve legalidade no processo de votação. Não existe legitimidade em função da falta de proporcionalidade. A mesa está aí, eu sou um quadro aí. Tem que decidir aí a mesa. Precisa aí. A mesa está aí. Você acha isso? Não, é a mesa não. É a mesa. A mesa está aí. É a mesa. Em discussão, o requerimento do vereador Gilmar Sodré. Senhor presidente, mesmo o Gilmar dizendo que vota em mim, eu agora, falou aqui agora, eu voto igual agora, todo mundo ouviu, mas eu não quero mais não, eu estou satisfeito com os vereadores que estão. Veja bem, menino declarou o voto dele, o vereador Josevaldo, declarou o voto. Não, disse que votava em quem quisesse. Falou isso, declarou. Então declarou que votou em quem quis, que ganhou a eleição. O que eu quero dizer é o seguinte: havendo proclamação de resultado,
pode retroagir, tá certo? Não se pode retroagir na decisão que se proclama resultado, salvo quem se sente, não, salvo quem se sente, digamos assim, quem se sente prejudicado na votação pode ir para a justiça. Pode ir para a justiça. Pode ir para a justiça. O plenário não é soberano para anular a eleição, não. Para anular a eleição, não. Não existe isso. Por favor, não existe. Em discussão para a justificativa do requerimento que será colocado em votação o vereador Gilmar Sodré. Senhor presidente, nós não estamos começando bem. Melhor dizendo, a mesa, se colocar este requerimento em votação, eu vou solicitar aos vereadores que se retirem da sessão e que não participem desse movimento. Porque se a mesa faz essa manobra, a mesa não quer outra coisa senão buscar o resultado que o executivo gostaria que acontecesse. É essa manobra que, se a mesa, que é legítimo que algum vereador da bancada, da situação, reivindique, queira tumultuar e levar o processo. É natural do parlamento. É natural do parlamento. O que o vereador Gilmar está colocando aí é natural do parlamento. Ele fala o que ele quer. Agora, uma mesa que foi votada para respeitar a pluralidade, a vontade de todos, se a mesa e o presidente acham que depois de um processo não foi extraído dessas urnas aqui a vontade dos vereadores, sem vícios, se a mesa não enxerga dessa forma, a mesa está míope. E se a mesa está míope, eu não estou. E aí eu quero conclamar os vereadores. Se o presidente colocar o requerimento para anular a votação e fazer uma nova votação da Comissão de Justiça, que é matéria vencida, eu conclamo os vereadores a se retirarem dessa sessão, deixar aqui a bancada que acha que pode perseguir o resultado que o prefeito quer, mesmo que essa maioria não queira. Então eu estou caminhando para o fim do mundo se eu ver essa manobra aqui acontecer. Isso aqui é um extrato da vontade da pluralidade da casa. Da pluralidade da casa. Eu tive 17 votos. O vereador, os outros vereadores tiveram 10 votos. Tem algum vício nisso? Alguém viu aqui eu pressionando o vereador, chantageando o vereador, olhando o voto de vereador, pressionando o vereador? Então, senhor presidente, eu gostaria muito que a mesa encaminhasse a votação, passasse para a segunda votação da Comissão de Finanças e não coloque esse requerimento em votação. E a mesa, volta a dizer, a mesa tem 4 membros. Momento, eu, na condição de presidente, considerando o processo político, eleitoral, partidário, mas eu não posso deixar de cumprir o regimento dessa casa e a lei orgânica. Qualquer vereador que se manifeste fazendo requerimento com justificativa, eu preciso de uma justificativa. Eu preciso de uma justificativa. Se essa justificativa, preciso de uma justificativa, que não, confesso, vereador, que eu ainda não fui convencido. Se Vossa Excelência me convencer, primeiro, eu vou colocar em votação. Eu não tenho aqui receio nenhum de colocar em votação, mas eu preciso de uma justificativa fundamentada. Fundamentada. Eu não posso colocar em votação um processo anulatório de uma eleição que eu não posso fazer isso. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Agora, se qualquer vereador se manifestar e me disser fundamentado o requerimento, justificar, eu irei colocar em votação sem dificuldade. Se não ocorrer isso, eu pago o preço, não tem problema. Agora, eu não posso passar por cima do regimento. Senhor presidente, a lei orgânica, eu não posso passar por cima. Até porque aqui
Aqui eu só estou esperando a justificativa do requerimento para colocar em votação. Se não ocorrer, eu não vou votar. Pronto, eu vou fazer pergunta aí, Vossa Excelência pode ficar com o microfone na mão, que eu vou fazer umas perguntas só a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, eleito pelos vereadores, uma eleição séria, vou perguntar a Vossa Excelência. Vossa Excelência, como presidente dessa casa, botou isso aqui para a gente votar para quê? Primeira pergunta que eu quero fazer a Vossa Excelência, para justificar o porquê do pedido. Isso aqui é o quê? Não quero que o senhor fale no microfone para ficar gravado. Não, para me dizer, é uma urna, não é uma urna? Uma urna que manda os vereadores votar voto secreto. Inclusive, antes da votação, peguei o funcionário de Vossa Excelência, que é o presidente dessa casa, e chamei, fiz ali no cantinho ali, ó. Estava um pessoal sentado ali naquele canto, eu tirei o pessoal e disse, senhor presidente, deixa eu falar. Não, para ele escutar, para ele conhecer ele, Então, não é eu sozinho não. Se as pessoas votaram secreto em Gurita, vão votar de novo. Não. Eu pedi. Depois da chamada. Isso que eu estou falando. Deixa eu continuar. Senhor presidente, deixa eu continuar, senhor presidente. Senhor presidente, deixa eu continuar, senhor presidente. Ele sabe que ele não quer votar nessa casa. Cubano, foi para Cuba. Senhor presidente, deixa eu continuar. Aí o voto, e ele é o assessor jurídico da Câmara, e o assessor jurídico, escute o que eu estou falando aqui. Se a votação está sendo secreta, eu cheguei na hora de começar a votação, chamei Paulo Leal, e quero que conste o que eu estou dizendo. Chamei Paulo Leal, para que está dando essa cédula aos vereadores? É para votar secreto? É. Aí eu fui ali naquele canto e disse, faz ali uma urna, inclusive falei no microfone, e Vossa Excelência pode voltar a fita que vai dizer. Eu disse, presidente, cadê o local de votação que não tem? Então, se o presidente dessa casa votou voto secreto, eu pedi um local. Aí, deixa eu dizer, eu votei, pessoal, não pode dar paz, não, é discussão. Aí, resultado, vira um pouquinho para lá essa caixa de meu peixe. Viu, Tarcísio? Presidente, deixa eu continuar, presidente. E aí eu pedi para botar em votação, entendeu, vereador Jó? Vereador Jó, chamei Paulo Leal. A mesma pessoa, se o voto foi secreto, agora secreto. Arranjar um local, foi isso que eu estou pedindo. Quero que o voto seja secreto. Se votarem de novo, parabéns aos eleitores. Se o pessoal votar em Cosme Araújo, votou em Cosme Araújo. Se o pessoal votar em Gurita, a mesma votação que era agora. Parar a votação e botar no local secreto. Porque como está votando aí, não existe. Então para que essa urna aqui que eu quero dizer? Para que isso se está votando aberto para o povo aqui? Eu mesmo peguei e botei ali. Vou pegar meu voto na próxima votação. Senhor presidente, na próxima votação, vou pegar meu voto e vou dar uma pessoa ali para votar para mim. Porque está aberto. Pode votar em qualquer um. Entendeu, senhor presidente? Vou pegar minha votação, meu voto. Pode sim, vou pegar meu voto. Não importa se ele foi embora porque ele não tem interesse na casa. Ele não tem interesse em ser vereador. Se ele foi embora, não esperou. Quer dizer que só vai ter uma votação? Eu quero o seguinte, senhor presidente, eu vou pegar meu voto se o senhor me dá o voto de novo para me votar. Como está votando, para ver a baderna que está essa votação, eu vou dar meu voto para aquela senhora votar por mim. Porque está aberto o voto, então não está sendo secreto. Eu quero que Vossa Excelência anule o voto e bote os mesmos candidatos agora em um local adequado, em um local secreto. Porque se está votando em votação secreta, como ele disse, então, se for pública a votação, como ele disse depois, é aberta, não precisa da cédula. Então não precisa da cédula, se é pública. Então se o regimento já determina secreto, então vai ser secreto. Você está achando que vamos chamar? Deixa eu tentar. Não quero articulação, quero que você pode me dizer. Senhor presidente, eu só vou dizer uma coisa para a gente encerrar isso aqui agora, essa discussão. Veja bem, a casa tem 19 vereadores. Um não veio, veja bem, um não veio, fica 18. Eu não votei no vereador Alisson, fica 17. Vossa Excelência votou, rapaz, então fica querendo vir de conta agora.
dispensa por 30 minutos. Senhor presidente, o problema nosso, presidente, o problema da gente é que na nossa bancada tem alguns companheiros que o voto vale menos do que o aval de uma prostituta no Maré de Vazante. Quando a prostituta dá uma... É melhor interromper. Desliga, porque é muita loucura. Senhor presidente, essa é a grande verdade. As pessoas acordam, tudo, se reúnem e não cumprem nada. Não cumprem nada, então não tem valor nenhum. O voto de uma prostituta numa maré de vazante é o quê? Quando a maré vaza, aquela assina na areia, quando a maré enche, leva. Não vale nada. Aqui não dá para confiar em nada. Que se eu empenhar a minha palavra, eu morro com ela. Tem gente aqui que a gente já sabe como é. Não funciona, infelizmente, senhor presidente. Trabalhar com traíra e com Judas, eu tô fora. Um abraço.